Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, eu aqui again. Que texto forte esse, não é? Ainda mais quando nós sabemos que esse texto foi escrito para cristãos. Esse texto é onde o Senhor fala sobre os falsos profetas. Um dia eu fiquei muito inquieta quando eu li esse texto e eu disse: Senhor, se eles profetizavam em seu nome, se eles expulsavam demônios em seu nome, se eles fizeram muitos milagres em seu nome, e o Senhor nem os conhecia, como que nós vamos saber quem realmente serve ao Senhor e quem não serve? E então o Senhor me respondeu. E eu gostaria de compartilhar com você, mas depois da vinheta. Vamos lá? Você já parou para pensar sobre isso? Nesse texto, nas entrelinhas, nós podemos identificar dois grupos de pessoas. Um grupo que será aquele que irá assistir esses homens e essas mulheres de Deus. São pessoas que vão olhar outras pessoas fazendo milagres, expulsando demônios, profetizando e pensando que esses homens e essas mulheres são homens e mulheres de Deus. E por que eles pensam que esses homens e essas mulheres são homens e mulheres de Deus? Então, um grupo de pessoas vão seguir esses profetas. Esse é um grupo, mas existe um outro grupo. E esse outro grupo são os profetas. Os próprios profetas, que são homens que, porque são usados por Deus, porque se movem de uma forma sobrenatural, então eles entendem que eles estão próximos a Jesus, que eles estão fazendo a vontade do Pai, que eles são íntimos de Deus. Então, um grupo que assiste pensa que eles são íntimos de Deus, mas eles não são. E eles mesmos também pensam que eles são íntimos de Deus, mas eles não são. Queridos, eu fico pensando, e nós? Nós somos de fato íntimos de Deus? Será que nós somos o grupo que assiste esses homens e essas mulheres se moverem sobrenaturalmente? Ou nós somos esses profetas, essas pessoas que pensam que estão perto do Senhor e não estão? Então, diante desse questionamento, eu falei para o Senhor, Senhor, como nós vamos saber então? Como nós vamos identificar então? E o Senhor me disse assim: leia um pouco mais para cima. Ai, foi uma experiência incrível, porque eu passei os meus olhos para cima, onde começava o subtítulo, Falsos Profetas, e agora eu vou ler para você o que diz. Então, Mateus 7, a partir do verso 15.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uau, queridos, como o Senhor é caprichoso. Em resumo, queridos, é pelos frutos que nós conhecemos os homens e as mulheres de Deus. Depois que o Senhor me revelou isso, eu costumo falar, quem caminha comigo sabe, que dons não me impressionam. Os dons existem, eu creio piamente. Nós temos dons, nós fluímos através dos dons, nós precisamos desejar os dons. A Bíblia diz que nós temos que procurar com zelo os melhores dons, que qualquer dia a gente fala sobre isso, mas não são os dons. Não é o externo que vai mostrar a vida de intimidade de um homem ou de uma mulher. A vida de intimidade de um homem e de uma mulher com Deus, eu quero dizer. Não são. E o Senhor deixa explícito nessa palavra. Será pelos frutos. Então, o que isso nos traz? O que isso nos ensina? O que disso nós temos que levar para a vida, como eu costumo dizer? Quando você quiser identificar um homem e uma mulher de Deus, para ouvir o que a pessoa tem para dizer ou para caminhar com ela, né? Para se alimentar de comida boa, que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Olha os frutos da vida dela. Se os frutos não forem bons, se os frutos não forem de acordo com a palavra de Deus, talvez algumas pessoas que conheçam um pouco menos a palavra digam e se perguntem, mas pastora, o que quer dizer esses frutos? Os frutos são a sua forma de viver. O fruto do Espírito, como diz em Gálatas, ele tem que fluir através das nossas vidas. As pessoas precisam olhar e ver isso em nós. Nós precisamos fluir no fruto do Espírito. E os nossos frutos precisam condizer com o fruto do Espírito. Então não adianta uma pessoa, ou a pessoa que assiste, ou a pessoa que vive, se movimentar nos dons externamente. O que valida essa intimidade? O que valida se nós ou se a pessoa está fazendo algo que realmente agrada ao Senhor, uma vida realmente reta diante do Senhor, são os frutos. Talvez você me pergunte, tá bom, pastora, você já falou de dons, já falou de frutos, mas o que são os frutos? Os frutos são o jeito e a forma que você conduz a sua vida. As suas atitudes, as suas palavras, os seus relacionamentos,
a sua obediência à palavra do Senhor, a sua observância à palavra do Senhor, então é o seu estilo de vida. É o estilo de vida da pessoa que vai mostrar qual é o tipo de fruto que ela dá. E se você quiser ler isso na Bíblia, está em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Vai falar sobre o fruto do Espírito. E depois que é definido, né, o fruto do Espírito, você pode ler o que não é fruto do Espírito, que são as obras da carne. Quando nós temos o fruto do Espírito, os nossos frutos precisam condizer com o fruto do Espírito. Então, na verdade, queridos, parece complicado identificar os falsos profetas, mas não é. Se você conhecer o que a palavra diz, se você souber o que a palavra diz sobre o que é ser um homem de Deus, o que é ser uma mulher de Deus, o que é andar no Espírito, é muito fácil nós identificarmos quem realmente tem intimidade com Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas, te preparado para que você possa avaliar quem você tem ouvido, quem você tem seguido, com quem você tem caminhado e principalmente que esses minutos que nós passamos juntos aqui tenham te aproximado um pouquinho mais para perto do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Bye, bye.